Boa tarde, meus irmãos, alunos do curso Imersão Ministerial. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar do passo a passo da oração. Isso mesmo, hoje vamos falar da oração. Uma obrigação ou um privilégio? E a oração, ela é essencial para a vida do cristão. E dentro disso vamos aprender, porque logo o próximo passo nós vamos aprender sobre o devocional. Mas para nós fazermos um devocional de excelência, nós precisamos primeiro saber como orar. E é por isso que eu preparei esse estudo para vocês, que está em Mateus 6, do 9 ao 13. A oração universal, ensinada por Jesus Cristo, o Pai Nosso, nos ensina chaves espirituais para uma vida mais íntima com Deus. Isso mesmo, a oração que o próprio Jesus nos ensinou vai ser a oração que nós vamos estudar e vamos extrair o melhor dela para nós ter uma vida íntima com o nosso Deus. Observe palavra por palavra do que vai ser colocado nessa oração. Olha só, Pai Nosso que está nos céus. A primeira frase ou a primeira palavra da oração é Pai. O sujeito da frase é Pai. E a palavra Pai está direcionada a Deus. Logo em seguida vemos a sua habitação, os céus. Pai Nosso que está nos céus. E o que me liga à divindade, sendo eu pecador? Logo eu penso, se Jesus, que é Filho de Deus, nos ensinou a orar, e no começo da oração a minha palavra está direcionada a Pai, eu tenho que entender algo. A palavra Pai de início nos dá sentimento de filho. Olha que coisa linda. Ele habita nos céus, mas é Pai. E isso não muda. Por mais que eu estou em terra, por mais que eu estou num corpo mortal, eu posso orar a um Pai que mora nos céus, que mesmo assim Ele vai me responder. A intimidade de pai para filho me aproxima de Deus ao ponto de eu me entregar. Fala comigo. Será que quando você conversa com seu pai, na intimidade que você tem com o seu pai, aquela conversa ali faz com que você se entregue ao máximo e você entregue coisas íntimas suas, porque você sabe que você está falando com uma pessoa de confiança, Pai. E quando a palavra Pai ela é direcionada na vida do crente, é uma palavra muito forte. Por quê? Porque está te dando confiança, está te dando intimidade, está te dando direito de herança. Então você está falando com o seu Pai. Pai Nosso. É o próprio Jesus que nos ensinou. Pai Nosso que está nos céus. Aleluia. É por isso que eu já começo a oração dessa forma. Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Na primeira instância estamos próximos pela intimidade. Pai Nosso. Ele me aproxima pela intimidade. Mas na segunda instância estamos na posição de adorador. Por quê? Porque por mais que eu sou filho, eu não posso esquecer que eu fui criado para adorá-lo. Porque o nome dele deve ser adorado. Por mais que eu sou filho, não posso esquecer que sou feito para adorá-lo na beleza da sua santidade. Pois só ele é santo e expressamos o que sentimos. Olha só que coisa forte. Porque o nome dele deve ser adorado. É por isso que santificado seja o teu nome. Por mais que eu sou filho, não posso esquecer que sou feito para adorá-lo. Pois só ele é santo e expressamos o que sentimos. Como assim? Quando eu entro na presença de Deus, o que mais puxa para a minha adoração é a expressão daquilo que eu estou sentindo. Isaías 6 vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e vi serafins. Serafins, o significado original da palavra quer dizer seres flamejantes, que voavam com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles olhavam um para o outro e exclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Porque os serafins exclamavam, cantavam e adoravam Santo, 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 porque eles estavam na presença do Deus Pai. E quando eu estou na presença do Deus Pai, o meu sentimento deve ser um sentimento de adoração ao seu nome. Bacana, né? Olha só, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Reino, vontade, terra e céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é rei, porque ele tem um reino.
A sua vontade é perfeita, boa e agradável. Romanos 12, 2. A terra, a habitação que nós moramos, e céu, aonde nós pretendemos ir. Mas para que haja, aleluia, um regimento, para que eu chegue lá, eu preciso entender que o reino, ele deve vir para que ele seja materializado em terra e logo eu consiga me familiarizar com esse reino para que eu consiga chegar no céu. É por isso que ele está dizendo assim, existe uma forma de governo dentro disso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo como já é no céu. Venha o teu reino é pedir que o que já existe no céu para a terra. Venha o teu reino é pedir aquilo que já dá certo no céu, que comece a dar certo na terra. É Jesus nos ensinando a orar. Chama o reino de Deus, que já é existente, para materializar-se em terra, para que vocês comecem a viver a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, que é executada no céu, está sendo pedida pelo orador para ser executada na terra. Traz o que dá certo daí para cá. Olha que coisa interessante. Venha o teu reino. Quer dizer que ele tem um reino, ele é rei e tem uma vontade que é soberana. Seja feita a sua vontade. Essa vontade dele é uma vontade perfeita. Assim na terra. Ele está dizendo, faz na terra como já habita no céu. Deixa eu entregar uma chave espiritual para você muito forte. Você sabia que não há livre-arbítrio no céu? Não há livre-arbítrio. Por quê? Porque livre-arbítrio é o poder da desobediência. Só quem tem o livre-arbítrio é o homem. O homem tem o poder de olhar para Deus, que é um ser poderoso, e desobedecer. Deus dá uma ordem ao homem e o homem diz, hoje eu não vou fazer, Senhor. Amanhã, quem sabe, eu faço. O homem tem esse poder da desobediência. Só que no céu, no reino de Deus, não há nenhum que possa ir contra a vontade de Deus. O único que quis contra a vontade de Deus, ele caiu de lá e já não mora lá. E é por isso que nós chamamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Legal. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Depois da adoração, a necessidade diária. Olha que coisa boa. Pão, ele condiz com alimento, providência e palavra. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pedido deve ser para hoje, presente. A necessidade deve ser atendida diariamente. Por mais que exista uma preocupação, o amanhã pertence a Deus. Olha só que coisa boa. Por mais que eu tenha que me preocupar com a minha vida, eu tenho que estabilizar a minha vida, eu tenho que programar alguns pontos da minha vida, eu tenho que entender que o alimento ele vem diário e o amanhã pertence a Deus. Quer dizer que eu posso sim preocupar com a minha vida, mas não posso me preocupar com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de fazer. Por quê? Porque amanhã a Deus pertence. É por isso que o alimento físico que necessito todos os dias também deve ser acompanhado pelo meu alimento espiritual, que é a palavra, todo dia. Se todo dia eu como, se todo dia eu almoço, janto, tomo café da manhã, todo dia também eu devo me alimentar de Deus. Eu devo comer da palavra, eu devo orar, eu devo buscar do Senhor, eu devo ter o meu devocionar com Deus. É por isso que nós estamos aprendendo a orar e aprendendo a pedir em oração e aprendendo cada ponto da oração universal Pai Nosso, para que nós entendamos o que Deus quer dizer com nos dar hoje o pão de cada dia. Deus, ele quer que você viva o extraordinário, mas ele quer que você perca a ansiedade, perca a depressão que te causa insônia, que te martiriza todos os dias, para que você fique pensando somente no amanhã. Você sabe por que o nome é presente? Porque é um presente, é uma dádiva que Deus te dá hoje para você viver. E se você viveu hoje pensando no amanhã, você nunca vai viver o hoje. Você sempre vai viver o ontem. É isso mesmo. Por quê? Porque você está pensando no amanhã, sendo que hoje que é o dia que deve ser vivido. Então, dar-nos hoje, ele está dizendo, dar-nos no presente o nosso pão de cada dia. E é muito interessante saber que quando nós pedimos pão para o Pai, Ele vai nos providenciar a cada dia. Perdoa as nossas dívidas. O sentimento de arrependimento que deve sempre aflorar na presença do Pai. Olha que coisa boa. O sentimento de arrependimento que deve sempre aflorar na presença do Pai. Eu estou orando, eu estou adorando Ele, eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele me fez para adorá-lo, eu sei que Ele me alimenta, mas eu também tenho que entender que há dentro de mim uma identidade adâmica e dentro da minha oração tem que haver um sentimento de arrependimento. Aí vem a pergunta, mas por que pedir primeiro o pão e depois
perdão. Isso aqui é muito interessante. Lembra que antes nós estávamos aqui e dar-nos hoje o pão de cada dia, nós pedimos primeiro o pão e depois nós pedimos perdão. Se você pudesse hoje estar na presença de Deus Pai, se você pudesse hoje entrar na sala do trono, você ia pedir primeiro pão ou você ia pedir primeiro perdão? É por isso que eu fiz a pergunta, mas por que pedir primeiro o pão e depois pedir perdão? Te explico agora. Porque por mais pecador que você seja, o Pai não vai deixar de te alimentar porque você é pecador. Olha que coisa interessante. É por isso que primeiro nós pedimos pão, dar-nos hoje o pão de cada dia. E depois nós pedimos perdão. Porque por mais que somos pecadores, Deus não vai deixar de providenciar, aleluia, o alimento de cada dia. Deus não te abençoa porque somos bons, mas porque Ele é bom. Lucas 18:19, um jovem rico chegou à presença do próprio Jesus e disse assim: ó bom mestre. Aí o próprio Jesus vai dizer: por que me chamas de bom? Só existe um que é bom e esse bom é o meu Pai que está no céu. Ele está dizendo: não existe ninguém na terra que possa ser bom a não ser o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Deus não te abençoa porque você faz certo. É por isso que Deus não te abençoa porque você está na linha. Porque o ímpio, ele está no pecado, ele está vivendo uma vida de iniquidade, e mesmo assim ele é abençoado, porque o sol nasceu para todos. Mas Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Nós vivemos em santidade, nós vivemos em obediência, por quê? Porque nós sabemos que nós estamos sendo regidos por uma regra do Pai e por um sentimento de amor. Mas Deus abençoa também os outros filhos rebeldes, por quê? Porque eles não são bons, mas Deus é bom. E a permanência do amor de Deus está sobre toda a terra, é isso mesmo. Por mais que nós somos infiel, Deus permanece fiel. Por mais que nós somos falhos, Deus continua sendo verdadeiro, correto, justo. Esse é o nosso Deus, Ele não muda, o seu caráter é imutável. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Foi perdoado? Tá aí uma pergunta. A dívida foi paga? Qual é o sentimento que nasce pós-perdão? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós acabamos de falar, perdoa os nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida que era para ser paga. Nós tínhamos pecados que era para ser perdoados. Aí nós estamos falando, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se eu fui perdoado, a dívida foi paga, qual é o sentimento que tem que nascer? Gratidão. Porque eu só entrego o que me entregam. Gratidão é um sinal de uma alma liberta. Lucas 7,47 vai dizer: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por que eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque eu fui muito perdoado. Por que eu tenho que amar muito meu irmão? Porque eu fui muito amado. Quem pouco lhe é perdoado, pouco ele ama. É por isso que sentimento de gratidão só tem quem tem uma alma liberta. Gratidão é sinal de uma alma liberta. Se muito ele me amou, se muito ele me perdoou, logo muito eu vou amar e muito eu vou perdoar. Assim como perdoamos os nossos devedores. Ele me perdoou, então eu devo perdoar. E não nos deixes cair em tentação. O mesmo Filho de Deus passou por provações. Estamos propícios a passar também. O pedido aqui, e não nos deixes cair em tentação, não quer dizer que Deus vai nos livrar da tentação. Ele vai nos dar força para passar pela tentação e não cair nela, mas por ela nós passamos. O pedido não nos livra da tentação, dá força para vencê-las. É por isso que 1 Tessalonicenses 5:22, a Bíblia vai dizer: fugir da aparência do mal. Aquele fugir da aparência do mal, ou abster-se da aparência do mal, é quando a característica que eu estou agora vendo e na situação que eu quero entrar é uma situação de mal, Deus me dá ali o álibi para eu fugir. Mas quando está dizendo em Tiago 4:7, resistir o diabo e ele fugirá de vós, quer dizer que há situações que eu devo fugir, mas há situações que eu devo resistir. Exemplo clássico, fugir da aparência do mal. Logo eu vejo que eu vou entrar numa situação que eu vou cair. E eu sei que eu não sou forte suficiente para passar por essa situação. Está bem claro. 1 Tessalonicenses 5:22. Eu tenho que fugir da aparência do mal para eu não cair em tentação. Mas agora, Tiago 4:7 vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem certas situações
que o diabo vem nos afrontar. Nós estamos no nosso campo de batalha. E no nosso campo de batalha nós não iremos fugir. Por quê? Porque no nosso campo de batalha nós temos as ferramentas corretas para lutar. Então nós vamos resistir em oração, vamos resistir na palavra, vamos resistir no jejum, e que vai ter que fugir é o diabo. Mas o pedido está aí. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A situação que só o Pai pode nos livrar. Quando se trata do mal, somente Deus pode nos livrar. A melhor coisa é saber que Ele está conosco. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Olha só, quando Ele nos livra, não há meio termo de salvação. Não quer dizer que Deus me livrou só pela metade, logo na frente eu vou passar de novo. Não quer dizer que Deus me tirou só um pouquinho. Não, não. Quando Ele nos livra, não há meio termo de salvação. É livramento por completo. E se passar pela morte, João 11:2 vai nos explicar que o próprio Jesus disse: ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo, até você passar pelo vale da sombra da morte, nessa situação você tem que encarar a morte. Ele está dizendo, fica tranquilo, que eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Mas se tivermos que ser livre do mal, pode ter certeza que nós temos um Deus que está conosco, que está nos dizendo ali no Salmo 23, no verso 4. Glória a Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reino, poder, glória e eternidade. Eterna adoração. Começou adorando, termina adorando. O sentimento de quem ora deve ser sempre de adoração. Por quê? Olha só, o sentimento de quem ora deve ser sempre de adoração por algo muito simples. A oração revela o meu caráter para Deus. Preste bastante atenção. Na oração eu pedi pão, pedi perdão, eu disse quem eu sou pecador. Eu estou tentando me aproximar do Pai porque eu sou um homem pecador. E quando eu oro, chega perto de um crente, você vai ver o crente está assim orando assim: Pai, me perdoa, sou pecador, sou falho, sou pó, sou cinza. Você está vendo que o crente está revelando o caráter dele para Deus. Quem ele é para Deus, para que Deus mude algo dele. Mas agora, quando se trata de adoração, eu revelo Deus para a terra. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A adoração é desse jeito aqui. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é majestoso. O seu reino é eterno. A sua glória não tem fim. É por isso que eu comecei orando dizendo quem eu sou, adorei, mas eu termino adorando. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estou dizendo, diabo, tu tá acabado, porque eu tenho um Pai que é rei, eu tenho um Pai que tem poder, eu tenho um Pai que a glória é toda dele, e essa glória é eterna. Romanos 11:36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas eternamente. Amém. Eu oro dizendo que eu sou, mas eu adoro dizendo quem Deus é. A terra pode até escutar minha oração e dizer que eu sou pecador, mas a terra também tem que escutar a minha adoração e saber que Deus é santo e que a sua majestade dura para sempre. Então, dentro da oração, nós temos que aprender todo dia a orar sem cessar. Porque no final das contas é um privilégio falar com Deus. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, que no secreto o teu pai te recompensará. É isso mesmo. O pai que te ouve no secreto, ele vai te recompensar. Então, pega e estuda cada frase da oração do Pai Nosso e absorve o máximo para a sua vida. Que nessa oração você vai obter bons êxitos para ter uma vida de intimidade com Deus, no nome de Jesus.